Olá, alunas e alunos da FATEG, sejam bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem FATEG. Meu nome é Luiz Carlos Ramos, sou professor aqui na FATEG e estou encarregado de trabalhar com vocês ao longo do semestre também a disciplina de metodologia da pesquisa científica. Minha formação é em teologia, tenho mestrado e doutorado em ciências da religião, trabalho há muitos anos, há mais de 10 anos, com essa disciplina de metodologia científica e espero poder repartir com vocês um pouco do conhecimento acumulado. Considero essa uma das disciplinas mais importantes e por isso é conveniente que ela seja oferecida no início do curso, porque ela vai oferecer para vocês o caminho para o conhecimento. Aliás, a palavra método ou metodologia é justamente isso, é um discurso sobre o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento. E a nossa disciplina será estruturada em 3 grandes passos teóricos e um último passo prático. Esses 3 passos teóricos são os seguintes. Primeiro, nós vamos tentar passar para vocês algumas orientações de como ler sistematicamente. O conhecimento na faculdade é basicamente, ou na academia, é basicamente oriundo dos livros. A leitura é fundamental, só que nós não podemos perder tempo lendo mal. E não se lê na faculdade da mesma forma como a gente lê, por exemplo, um romance ou a carta da namorada ou coisa desse tipo. Quer dizer, quando eu vou ter que ler um texto de química ou de física ou de ciência ou de filosofia, é óbvio que eu vou ter que ter uma outra disposição e um outro olhar. Eu vou tentar ajudar vocês a fazer essa leitura da maneira mais proveitosa possível. Em segundo lugar, o segundo grande passo dessa disciplina é como pensar cientificamente. Não que a gente descarte outros tipos de pensamento, como a intuição, a fé, o sentimento, que a gente percebe o mundo, mas especialmente na academia, o jeito certo de pensar, a regra do jogo é essa aí, o da ciência. E foi um cara chamado René Descartes que um dia estabeleceu alguns dos passos para se pensar cientificamente. E nós vamos tentar desenvolver isso de maneira um pouquinho mais organizada. Pensar cientificamente significa, em primeiro lugar, sermos capazes de duvidar. Em segundo lugar, sermos capazes de hierarquizar, de organizar as informações, dividindo aquelas que são muito complexas em unidades mais fáceis. Sabe, lembra quando a avó dizia para a gente comer a sopa pelas bordas? A gente começa do mais simples para ir para o mais difícil. Começa do mais morninho para depois chegar no quente. Então é mais ou menos assim. Primeiro a gente aprende a somar e restar, para depois multiplicar e dividir, para depois, mais tarde, ser capaz de fazer uma equação de primeiro grau, para depois uma de segundo grau. Ou seja, ninguém começa estudando matemática fazendo equação de segundo grau. De modo que nós vamos tentar mostrar como é que funciona o raciocínio científico, que é o raciocínio próprio da academia. De novo, só para dizer, não que outros tipos de conhecimento não sejam valiosos, são, mas é mais ou menos assim. Cada jogo tem a sua regra. Embora, por exemplo, o basquete e o voleibol sejam muito semelhantes, muito parecidos, os dois têm rede, os dois têm bola, os dois têm 2 times, mas não dá para jogar um jogo com a regra do outro. Então também é assim. Não dá, por exemplo, para ler os textos e pensar na academia do mesmo jeito, talvez que a gente lê os textos na igreja, ou que a gente pensa quando está se divertindo na praia. Ou seja, o processo da academia requer um outro rigor que a gente precisa aprender também, é um aprendizado. E o terceiro grande passo que nós vamos dar nessa disciplina é na direção do escrever academicamente. Também, quando nós temos que apresentar os nossos trabalhos acadêmicos, a nossa produção científica, há uma regrinha que se espera desse jogo. Pode até ser questionado em algum momento, mas a gente tem que dominar certas categorias para que o nosso trabalho seja aceito como válido e verdadeiro para o pensamento científico, para a contribuição acadêmica. Não adianta você escrever lá no seu trabalho assim, eu cheguei a essa conclusão porque eu senti no meu coração. O professor vai lhe dar um belo 0. Então é claro que você tem que descobrir um jeito de demonstrar por que é que você chegou nessa conclusão, quais foram os caminhos, etc. E redigir isso de tal maneira que isso fique claro e específico. Muito bem, esses são os 3 módulos, os 3 blocos teóricos. O 4º módulo vai ser justamente o de exercício prático, porque nós vamos oferecer a você um modelo de trabalho acadêmico e você vai poder brincar dentro dessa estrutura, segundo as normativas da ABNT,
a redigir um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, com citações bibliográficas, dando os créditos acadêmicos, sabendo fazer notas de rodapé e notas e comentários, enfim, tudo aquilo que é próprio quando você pega aquele livro denso, pesado, aquele livro maçudo, acadêmico, respeitado, você vai aprender também como é que faz para chegar lá. E isso não somente vai ajudar você a entender melhor esses livros, como vai lhe dar condições também para você produzir o seu próprio conhecimento e colocá-lo à disposição dos seus colegas, enfim, e quem sabe contribuir para o mundo. Desejo a vocês um ótimo semestre de estudos e dediquem-se, porque essa é a porta de entrada do conhecimento. A metodologia é o caminho para a gente assimilar as informações. E depois é só sermos capazes de escrever as nossas próprias ideias e repartir com o mundo. Um abraço.